podemos citar aqui a segunda carta de São Paulo a Timóteo, que diz que virá um tempo em que os homens já não suportarão mais a sã doutrina da salvação. A renovação carismática católica nasceu em um contexto protestante e nós devemos ficar atentos a essas questões, como o Frei Tiago vai falar nesse vídeo, olha só. Impregnada nos movimentos carismáticos. E todo o pentecostalismo ele foi desenvolvido em torno de uma doutrina que se desenvolveu sobretudo no século XIX, nos ambientes protestantes, que afirmavam que aqueles dons carismáticos que os apóstolos tinham nos primeiros anos da evangelização estariam sendo dados novamente para eles. Entretanto, os padres da igreja, em todos os tempos, eles afirmavam que aqueles dons carismáticos eles tinham sido dados nos primeiros anos da igreja para atrair os pagãos. Porque os pagãos, nos cultos que eles celebravam para os demônios, eles viviam num ambiente totalmente sensível. E eles estavam impregnados de muitas manifestações sobrenaturais. Então aconteciam expressões incríveis, de coisas impressionantes. As pessoas levitavam, as pessoas viam coisas incríveis, elas viam manifestações impressionantes, então elas tinham a impressão que aquilo ali vinha de Deus. Então se aquela igreja que estava sendo anunciada pelos apóstolos não tivesse também essas expressões de coisas sobrenaturais no cotidiano da manifestação da igreja, eles não atrairiam os pagãos. Então isso foi uma estratégia que o Espírito Santo usou no início. No entanto, diz a carta aos Coríntios, quando vier o que é perfeito, desaparecerá aquilo que é imperfeito. Então, na medida em que a igreja ia sendo instalada e que as pessoas se tornavam realmente espirituais, essas pessoas já não tinham mais necessidade dessas manifestações extraordinárias de caráter sensível. E elas recebiam o evangelho de uma forma muito mais profunda e elas procuravam crescer na santidade através da fé. E não mais necessariamente através de manifestações externas que pudessem dar suporte a uma fé que ainda era imperfeita, fraca e sensível. Pessoal, salve Maria, Deus abençoe, viva Cristo Rei e a nada dá mais valor do que a Cristo. Como o Frei Tiago alertou nesse vídeo, é preciso a gente ficar atento e é preciso discernimento a respeito da renovação carismática católica. Por quê? Era uma grande novidade para mim a questão da renovação carismática católica está ligada ao pentecostalismo protestante, como esse texto vai falar, preste atenção. De fato, a renovação carismática católica é um movimento de índole pentecostal que se iniciou em Pittsburgh, nos Estados Unidos, em 1967, com um grupo de estudantes da Universidade de Duquesne. Os universitários fizeram um encontro nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 1967. Leram os Atos dos Apóstolos e o livro A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson, pastor protestante, e decidiram iniciar este movimento dentro da estrutura da Igreja Católica, que estava em processo de transformação pós-conciliar. Essa informação você pode encontrar, inclusive, no Google. Então, essa questão do movimento da renovação carismática não é que tem que ser extinto e os carismas eles têm que ser jogados fora. Não é isso. É porque eu já vi, como o Frei Tiago já falou, eu já vi em alguns contextos em pessoas que tinham recentemente se convertido à Igreja Católica, estavam participando de movimentos dentro da Igreja Católica. E essas pessoas já estavam orando em línguas. Então eu achava aquilo um pouco estranho. Eu achava um pouco estranho as pessoas já estarem se apropriando de certos dons. E aquilo realmente só acontecia por quê? Porque era uma onda dentro da Igreja Católica e dentro do movimento da renovação. Que pessoas que muitas vezes não iam para a missa, mas estavam orando em línguas. Pessoal, não se trata de julgar a RCC, o êxito da RCC, ou julgar o Espírito Santo. Quem sou eu? Nada a ver. Eu acho que sim, o Espírito Santo existe, obviamente, está na Trindade, os carismas existem, no entanto, essa questão de ter uma origem protestante, pentecostal, é uma questão que deve ser levada em conta, porque há muito sentimentalismo dentro das igrejas protestantes e dentro da Igreja Católica também nesses movimentos. Por quê? Eu falo isso porque eu já percebi isso na prática. Tem pessoas que estavam ligadas à Igreja Católica, eu não estou julgando,
E eu acho que pessoas se converteram mesmo à igreja e à verdade por causa de movimentos carismáticos. Eu creio nisso. Eu já vi pessoas realmente sinceras falando isso. Mas, por outro lado, eu já vi pessoas também. Eu vou rezar por elas. Eu entendo que elas estão no caminho. Mas eu já vi pessoas muito emotivas, com muito sentimentalismo, e na primeira oportunidade elas saíram fora. Elas desistiram da Igreja Católica. Por quê? Porque entraram numa onda de movimento carismático, em que para elas aquilo ali era o fim último da vida delas. E que muitas vezes na missa as pessoas não iam. Eu não estou dizendo que são todas. Eu já vi algumas em algumas situações. Enfim, existe esse caso. Existem esses casos porque, enfim, a RCC e essa questão pentecostal e tudo mais, e o movimento carismático, tem uma intenção muito boa. Mas existe uma frase também que diz: de boas intenções o inferno está cheio. É preciso, além do carisma, e o carisma ele tem que ser sincero, as pessoas não precisam forçar. Que o carisma vem com sinceridade. Os dons do Espírito Santo. Eu não estou julgando. Eu acho que eu creio que exista. Mas é preciso sinceridade e respeito também, nesses momentos. Porque até essas questões de devoções, orações, podem nos enganar. Como o Frei Tiago vai falar, eu acho importantíssimo. Olha só. Ações, certas devoções, certas maneiras de conceber a vida espiritual que não nos levam necessariamente para o bom caminho. E que o demônio pode nos enganar mesmo usando de orações, de devoções ou de uma aparência de vida espiritual. Eu já vi, em contextos de oração de línguas, pessoas atuando, me desculpe, as pessoas atuavam mesmo, dentro da Igreja Católica, dentro dos movimentos da Igreja Católica, não na missa. Na missa eu nunca vi. E aquilo eu percebia, porque uma pessoa, eu já vi pessoas em contextos que estavam forçando mesmo. Não tinha nem anos, não tinha anos de conversão, mas eles já estavam pegando o microfone, indo para frente e orando em línguas e falando. Gente, não, na minha concepção não é assim, porque parecia mais um sentimentalismo mesmo. Isso, na minha opinião, não deve ser muito levado a sério. E a questão das línguas, olha o que ele vai falar também. Olha. Entretanto, quando você coloca os dons carismáticos acima da própria fé e do próprio conhecimento da religião, então você está abrindo um caminho para grandes problemas e perigos. Aqui que está o problema. Então veja, por exemplo, a passagem de Romanos, no capítulo 8, quando diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Você vai ver que no ambiente carismático eles vão usar muito essa passagem para justificar aquele pretenso dom das línguas que eles têm utilizado. Mas, na verdade, a interpretação correta para essa passagem bíblica é que o Espírito Santo, ele intercede junto a Deus com os seus gemidos inefáveis, ou seja, com uma linguagem toda divina, na presença de Deus, uma vez que nós trazemos esse Espírito em nós, e que o Espírito Santo, atuando na nossa vida, ele sabe o que nós temos necessidade. E eu estou trazendo isso aqui para vocês, não é para a gente criar separações, intrigas, dizer que os carismas não existem. Não. Quanto mais a gente se aproxima da fé, mais a gente conhece. A gente deve conhecer as coisas de verdade e a origem das coisas. Quando a gente conhece, a gente vai abrindo, entendendo e percebendo que a nossa fé, muitas vezes, na maioria das vezes, é o seguinte: é você caminhar no escuro e não desistir. Eu não desisto, está escuro. É a noite escura da alma de São João da Cruz, mas eu não desisto. Eu vejo Deus no ser das coisas, eu não desisto. Eu estou buscando a Deus, eu não desisto. Está escuro, Deus não está falando nada comigo, na maioria das vezes. E não é esse Deus que está falando nada comigo, não é porque o meu coração está fechado, não. É porque muitas vezes Deus fala conosco no silêncio. Mas está escuro, mas eu não desisto. Eu continuarei caminhando. Então, a renovação carismática, ela não precisa ser jogada fora. E não tem coisas que eu não concordo com o Frei Tiago. Mas nesses pontos a gente tem que analisar. E outra coisa, devemos ter discernimento, como falei no início do vídeo. Tem coisas que estão aí na nossa igreja, estão aí no mundo, mais para atrapalhar e para confundir do que para
iluminar os nossos caminhos. Salve Maria, Deus abençoe e até o próximo vídeo.